A morte prematura do rei Elvis Presley em uma idade jovem mergulhou fãs do mundo inteiro no luto. As circunstâncias que cercam sua morte estão envoltas em mistério há décadas, com sua família optando por manter os resultados da autópsia confidenciais. No entanto, quase 50 anos depois, o mundo é novamente abalado pela notícia de que a sepultura de Elvis foi aberta. A revelação do que está dentro é verdadeiramente notável. Mas por que a sepultura de Elvis Presley foi aberta e o que os investigadores esperam descobrir? Junte-se a nós para explorar esse evento sem precedentes e revelar as verdades, mentiras e segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo. Vamos mergulhar nesse mistério. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da abertura da sepultura de Elvis Presley e suas descobertas, é importante entender sua vida e o caminho que o levou a se tornar a lenda celebrada que todos conhecemos. Nascido em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi, Elvis Aaron Presley veio ao mundo como o segundo gêmeo. Tristemente, seu irmão Jesse nasceu morto, deixando Elvis crescer como filho único. Apesar dessa perda, os pais de Elvis eram pessoas trabalhadoras enfrentando dificuldades financeiras, o que significava que seus primeiros anos foram marcados pela modéstia e simplicidade. No entanto, sua mãe garantia que sua vida fosse cheia de amor e música, e sua família era profundamente religiosa. O que muitos talvez não saibam é que a primeira exposição de Elvis à música veio da igreja. A vibrante música gospel que ele ouvia durante os cultos teve uma influência profunda nele, moldando seu estilo musical único que mais tarde cativaria o mundo. Desde muito jovem, a voz de Elvis se destacava, e ele começou a se fazer notar cedo. Aos 10 anos, venceu um concurso de talentos com sua interpretação de Old Chap, demonstrando seu talento em ascensão e preparando o palco para seu futuro sucesso. Após a família Presley se mudar para Memphis em busca de melhores oportunidades, Elvis se viu imerso na vibrante cena musical da Beale Street, o coração da cultura musical de Memphis. Foi lá que ele começou a desenvolver seu estilo característico, influenciado pelos diversos sons ao seu redor. Aos 11 anos, sua mãe lhe deu sua primeira guitarra de aniversário, um momento crucial que moldou seu futuro. Estudante na LCMS High School, Elvis se destacava entre os colegas com o cabelo penteado para trás e seu senso único de moda, frequentemente usando camisas rosa e calças pretas. Apesar das zombarias por ser visto como o filhinho da mamãe e por seu gosto eclético pela música, ele permaneceu determinado a seguir sua paixão, participando de concursos de talentos e absorvendo todo o conhecimento musical disponível. Elvis continuou a aprimorar suas habilidades. À medida que Elvis progredia no ensino médio, seu talento brilhava cada vez mais. Apresentações como sua versão de Till He Waltz Again With You no show anual de Minstrel encantaram o público, revelando seu dom natural para a música. Com cada apresentação bem-sucedida, a confiança de Elvis crescia, lançando as bases para seu futuro como ícone musical. Em 1953, Elvis Presley embarcou em uma jornada para realizar seus sonhos musicais. Apesar de vários empregos para sobreviver, ele nunca perdeu de vista suas aspirações. Seus humildes começos em Tupelo marcaram o ponto de partida de sua ascensão extraordinária à fama. Tudo começou com suas gravações históricas na Sun Records, onde sua fusão única de blues, country e gospel cativou o público, lançando as bases para o surgimento do rock and roll. Com sua presença carismática no palco e voz distinta, Elvis rapidamente se tornou um símbolo de rebelião juvenil e um herói para milhões. Seu impacto nas paradas foi incomparável, com 149 músicas aparecendo no Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, incluindo 114 alcançando o Top 40, 40 no Top 10 e 18 no primeiro lugar. Seus singles número 1 passaram um total de 80 semanas no topo das paradas, e suas vendas de discos ultrapassaram estimativas de mais de 1 bilhão em todo o mundo, tornando o artista solo mais vendido na história da música gravada. A incursão de Elvis no cinema também foi triunfante, com 31 longas-metragens em seu nome, todos sucessos financeiros. Ele transitou sem esforço de sensação musical para uma verdadeira estrela de cinema, deixando uma marca indelével em ambas as indústrias. Seus 3 especiais de televisão em rede, incluindo o lendário Asterisco 68 Comeback Asterisco, continuam celebrados como alguns dos mais assistidos de sua época. Ao longo de sua ilustre carreira, Elvis ganhou inúmeros prémios, incluindo 3 Grammys e o Grammy Lifetime Achievement Award aos 36 anos. Ele foi introduzido em vários halls da fama musicais abrangendo gêneros como pop, country, rockabilly, RHYTHM blues, música adulta contemporânea e gospel. Apesar de apresentações raras fora dos Estados Unidos, seus discos e filmes alcançaram popularidade mundial, consolidando seu status como um fenômeno cultural global. Os shows ao vivo de Elvis,
particularmente seus espetáculos lendários em Las Vegas e turnês, quebraram recordes de público e estabeleceram um padrão para entretenimento ao vivo inigualável por seus contemporâneos. Sua mistura eletrizante de energia crua e expressão emocional hipnotizava o público, garantindo-lhe um lugar na história da música como um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Tragicamente, em 16 de agosto de 1977, o mundo ficou chocado com a notícia da morte prematura de Elvis aos 42 anos. O anúncio teve um impacto global, deixando fãs em luto pela perda de um ícone musical cujo legado continua a ressoar até hoje. Após a trágica morte de Elvis Presley, a incredulidade e o sofrimento varreram o mundo. As circunstâncias que cercam sua morte prematura tornaram-se objeto de inúmeras especulações e mistérios. Elvis foi encontrado inconsciente no chão de seu banheiro em Graceland, sua icônica mansão em Memphis, Tennessee, por sua então noiva, Ginger Alden. Ao descobri-lo, ela imediatamente chamou ajuda, e Elvis foi levado às pressas para o Baptist Memorial Hospital. Apesar dos esforços valentes da equipe médica, ele foi declarado morto às 15h30. A causa oficial da morte de Elvis foi listada como ataque cardíaco, mas o relatório de autópsia conduzido pelo Dr. Jerry Francisco, médico legista do condado de Shelby, pintou um quadro muito mais complexo. Revelou que Elvis tinha um coração significativamente enlarguecido, pesando quase o dobro do tamanho normal. Essa condição, conhecida como cardiomiopatia hipertrófica, provavelmente desempenhou um papel em sua parada cardíaca súbita. Outras revelações vieram dos relatórios toxicológicos indicando a presença de múltiplos medicamentos prescritos no sistema de Elvis, incluindo altas doses de opioides, barbitúricos e sedativos. O vício de longa data de Elvis em medicamentos prescritos não era segredo para aqueles próximos a ele. Ele lutava contra essa dependência há anos, frequentemente dependendo de seu médico pessoal, apelidado de Dr. Nick, para fornecer os remédios que desejava. O Dr. Nick prescrevia uma variedade impressionante de medicamentos para Elvis, incluindo Quaaludes e Demerol, nos meses anteriores à sua morte. No período antes de seu falecimento, a saúde de Elvis deteriorava-se rapidamente. Ele havia ganhado uma quantidade significativa de peso, e suas apresentações tornaram-se cada vez mais erráticas, com momentos em que parecia atordoado, esquecia letras e lutava para acompanhar a música. Apesar das crescentes preocupações de seu entorno, incluindo seu empresário, o coronel Tom Parker, uma intervenção parecia difícil de obter. Um momento notável na carreira de Elvis Presley ocorreu durante seu icônico concerto de 1973, *Aloha from Hawaii*. Durante a interpretação de Burning Love, cartazes com as letras foram erguidos para ele, uma mudança em relação à sua rotina habitual. Alguns fãs notaram que, embora os cartazes estivessem presentes, Elvis mal os olhava. Para muitos, sua mera presença servia como rede de segurança, uma precaução que Elvis não precisava antes. Esse incidente gerou debate entre fãs, com alguns atribuindo ao abuso de substâncias, uma especulação frequentemente ligada a Elvis, enquanto outros viam como uma peculiaridade de longa data. Os apoiadores da última visão apontaram para o *68 Comeback Special*, onde Elvis também teve dificuldade em lembrar as letras de suas próprias músicas. Esse desafio parecia ser algo com o qual ele lidava ao longo de sua carreira. No entanto, quando esquecia as letras, Elvis frequentemente injetava humor e interagia com o público, transformando possíveis erros em momentos cativantes. Da mesma forma, em 1970, durante um concerto em Las Vegas, precisou de ajuda para acompanhar várias músicas e se apoiou em partituras. Esses momentos, embora revelassem sua vulnerabilidade, também destacavam sua autenticidade e conexão com o público. No dia de sua morte, Elvis ficou acordado a noite toda, lutando para dormir. Ao longo da noite e das primeiras horas da manhã, tomou múltiplas doses de medicamentos prescritos. Por volta das 2h30 da manhã, retirou-se para o banheiro, onde frequentemente passava longos períodos lendo. Foi lá, várias horas depois, que sua noiva Ginger o encontrou inconsciente no chão. A notícia da morte de Elvis causou um impacto imenso, não apenas na indústria musical, mas além. Fãs do mundo inteiro entraram em luto, realizando vigílias à luz de velas e deixando flores nos portões de Graceland. A febre midiática foi intensa, com repórteres e fotógrafos acorrendo a Memphis para cobrir a história. Nas semanas e meses seguintes à morte de Elvis, surgiram perguntas sobre as circunstâncias de seu falecimento. Muitos fãs achavam difícil aceitar que seu ídolo tivesse sucumbido a algo tão mundano quanto um ataque cardíaco. Rumores começaram a circular sobre possível jogo sujo ou encobrimento, adicionando ao mistério que cerca sua morte prematura. Nos anos seguintes à morte de Elvis,
Muitos de seus próximos se manifestaram para compartilhar suas percepções de seus últimos dias. Amigos e família pintaram o retrato de um homem profundamente atormentado, lutando contra o vício, a depressão e as imensas pressões da fama. Sua batalha contra estes problemas era evidente, deixando aqueles ao seu redor profundamente preocupados com seu bem-estar. Após a morte de Elvis, seu médico pessoal, frequentemente chamado de Dr. Nick, encontrou-se no centro de um turbilhão de problemas legais e profissionais. Sua carreira tomou um rumo dramático quando se envolveu em processos relacionados às suas práticas de prescrição. Em 1980, o Dr. Nick foi indiciado por 14 acusações de prescrição excessiva de medicamentos, não apenas para Elvis, mas também para outras figuras famosas como Jerry Lee Lewis e vários pacientes. Apesar da gravidade das acusações, o Dr. Nick foi finalmente absolvido. No entanto, o escrutínio legal não terminou aí. O Conselho Médico do Tennessee tomou uma medida drástica ao revogar permanentemente sua licença médica, um golpe chocante para a comunidade médica. Essa decisão foi baseada em conclusões de que o Dr. Nick havia prescrito excessivamente medicamentos para pacientes por anos, levantando sérias preocupações sobre seu julgamento médico e práticas éticas. A vida do Dr. Nick também foi marcada por um incidente bizarro e assustador em 1979, quando levou um tiro no peito enquanto assistia a um jogo de futebol americano. Milagrosamente, escapou de ferimentos graves, mas o incidente permaneceu envolto em mistério, sem que nenhum suspeito fosse preso. Especulações surgiram de que o tiro poderia ter sido obra de um fã enfurecido de Elvis, adicionando outra camada de intriga à narrativa já complexa sobre o legado do rei. O funeral de Elvis foi um evento grandioso e emotivo, digno do rei do rock and roll. Ele foi sepultado no Jardim da Meditação de Graceland, sua icônica mansão em Memphis, Tennessee. O jardim, um lugar sereno e bonito que Elvis visitava frequentemente para reflexão e consolo, ofereceu um local de descanso final apropriado para o ícone musical. A cerimônia de sepultamento ocorreu em 18 de agosto de 1977, apenas 2 dias após sua morte prematura. Foi uma cerimônia privada com a presença da família, amigos próximos e alguns selecionados da indústria. Apesar de seu caráter privado, milhares de fãs devotos se reuniram em frente aos portões de Graceland para prestar homenagem e se despedir de seu ídolo musical. O Jardim da Meditação foi adornado com arranjos florais, incluindo uma impressionante variedade de rosas vermelhas, a flor favorita de Elvis. No centro das atenções estava uma bela fonte servindo como pano de fundo comovente para a ocasião sombria, onde as memórias da vida e do legado de Elvis foram honradas e celebradas. Em meio à onda de luto e amor de fãs do mundo inteiro, o caixão de Elvis era um testemunho de seu status lendário, feito de cobre maciço e forrado de veludo. O serviço fúnebre em si foi um tributo comovente, cheio de elogios sinceros e apresentações. O reverendo C.W. Bradley, que havia oficiado o casamento de Elvis e Priscilla anos antes, conduziu a cerimônia. Família e amigos próximos compartilharam memórias queridas e expressaram seu amor pela estrela caída. Cantores gospel, incluindo J.D. Sumner e o Stamps Quartet, interpretaram versões emocionantes dos hinos favoritos de Elvis, suas vozes enchendo o ar com um senso de esperança e celebração em meio à tristeza. Quando a cerimônia terminou, o caixão de Elvis foi solenemente baixado ao solo, marcando seu local de descanso final. Hoje, os visitantes de Graceland prestam homenagem no Jardim da Meditação, onde Elvis repousa ao lado de seus pais, Vernon e Gladys, e de sua avó Minnie. No entanto, rumores recentes reacenderam o interesse pelo local de descanso final do lendário cantor. Sussurros sugerem que a sepultura de Elvis Presley pode ser aberta, gerando uma onda de especulações e empolgação entre fãs e teóricos. A origem do rumor permanece tão misteriosa quanto o próprio rei, ganhando vida própria, assim como o homem no centro dessa história. Parece ter nascido em fóruns online, com alguns sugerindo que a família de Elvis tem planos para revelar os segredos de seu local de descanso final. A ideia de obter uma visão da vida privada de uma figura tão pública gerou um arrepio de antecipação na comunidade de fãs de Elvis. Embora não se saiba quem mencionou pela primeira vez a possibilidade de abrir a sepultura, uma vez lançada a ideia, ela se espalhou rapidamente por fóruns e comunidades online dedicadas a Elvis, alimentando especulações e curiosidade em uma busca frenética por respostas. Mas o que poderia estar alimentando tais rumores? Alguns afirmam que Elvis na verdade fingiu sua própria morte. Os defensores dessa ideia apontam para várias evidências. Uma das mais convincentes diz respeito às discrepâncias em torno de sua lápide. Seu nome do meio, Aaron, está curiosamente escrito On na placa funerária.
Os apoiadores dessa teoria argumentam que isso poderia ser uma pista sutil deixada pelo próprio Elvis para indicar que seu enterro não era legítimo. Outra suposta pista é uma aparição de Elvis ao fundo de uma cena de aeroporto no filme de 1990 Esqueceram de Mim. A cena em questão ocorre em um aeroporto lotado onde a mãe, interpretada por Catherine O'Hara, negocia desesperadamente um voo de volta. Atrás dela, uma figura usando gola alta e sobretudo está no centro das especulações. Sua presença é sutil mas intrigante, logo acima do ombro esquerdo de O'Hara. Os traços do homem apresentam uma semelhança impressionante com o que muitos imaginam ser a aparência de um Elvis mais velho. Seus olhos, o contorno de seu rosto e até sua postura evocam uma familiaridade alinhada com o rosto icônico do rei do rock and roll. A barba nessa suposta aparição de Elvis atraiu atenção significativa. É espessa, bem aparada e cobre boa parte da parte inferior de seu rosto, um contraste marcante com a imagem limpa e bem barbeada habitualmente associada a Elvis. Alguns especulam que isso poderia ser uma escolha deliberada para disfarce ou simplesmente uma declaração de moda do figurante. Adicionando à intriga está a linguagem corporal do homem. Ele exibe certa impaciência e descontentamento silencioso com a situação que se desenrola. Esse detalhe sutil adiciona profundidade à cena, alimentando ainda mais a teoria. Seus gestos refletem os de uma estrela relegada ao fundo. Sua roupa, composta por sobretudo e gola alta, lembra as escolhas atemporais que Elvis frequentemente preferia. Essas opções de vestuário evocam uma era e estilos específicos alinhados com a estética de Elvis, aumentando o apelo da teoria. A análise de caligrafia também contribui para as especulações sobre a suposta morte fingida de Elvis. Alguns especialistas afirmam que assinaturas atribuídas a Elvis nos anos seguintes à sua morte relatada diferem significativamente das anteriores. Isso levanta a questão de se outra pessoa poderia ter assinado em seu nome para perpetuar a ilusão de sua morte. As circunstâncias que cercam o funeral de Elvis geraram especulações entre aqueles que acreditam na teoria da morte fingida. Apesar de seu status como figura pública reverenciada, o funeral foi relativamente pequeno e privado. Seu corpo foi colocado em um caixão de cobre de 400 kg, um detalhe que alguns acham peculiar. Críticos argumentam que um caixão tão pesado seria desnecessário a menos que estivesse ocultando a ausência de um corpo. Além disso, os céticos apontam para a rapidez do processo funerário, que ocorreu logo após o anúncio de sua morte relatada, levantando questões sobre uma possível pressa para evitar um exame detalhado. Nos anos seguintes à suposta morte de Elvis, várias pessoas emergiram com alegações de tê-lo visto vivo e bem. Esses avistamentos tornaram-se um fenómeno cultural, com pessoas de várias partes do mundo afirmando terem encontrado o ícone pessoalmente. A prevalência desses relatos alimenta a especulação sobre o destino de Elvis, contribuindo para o mistério duradouro em torno de seu legado. O primeiro avistamento relatado de Elvis após sua suposta morte foi tão misterioso quanto oportuno. Ocorreu no dia seguinte à sua morte, quando um homem impressionantemente parecido com o cantor falecido supostamente comprou uma passagem só de ida para Buenos Aires sob o nome de John Burroughs, um nome conhecido por estar associado a Elvis. Esse avistamento gerou imediatamente uma onda de especulações, seguida por outras, cada uma mais intrigante que a anterior. Avançando para o final de 1977, emergiu uma fotografia supostamente tirada por um visitante de Graceland. A imagem parecia capturar Elvis relaxando ao lado de sua piscina. O debate sobre a identidade da figura na foto continua até hoje, com alguns acreditando firmemente que se trata de Elvis Presley. Essa fotografia, junto com o avistamento inicial, adicionou camadas ao mistério contínuo em torno da suposta morte de Elvis e avistamentos subsequentes. Nos anos 1980, Kalamazoo, Michigan, tornou-se um ponto quente para avistamentos de Elvis, cativando a cidade com sussurros de que o rei estava vivo e bem, navegando pela vida como se nunca tivesse deixado os holofotes. Esses avistamentos alimentaram o fervor de entusiastas de Elvis e teóricos da conspiração, especulando avidamente sobre a possibilidade de o lendário cantor ter encenado sua própria morte, aumentando ainda mais a intriga. Houve uma ligação telefônica misteriosa em 1988 onde uma voz impressionante, semelhante à de Elvis, afirmou que o rei não apenas estava vivo, mas se preparando para um retorno. Embora a autenticidade da ligação permaneça duvidosa, injetou nova energia no debate contínuo sobre a suposta morte de Elvis, levando as teorias da conspiração a novas alturas. À medida que os avistamentos continuavam, tomavam dimensões cada vez mais surrealistas, permeando até o domínio musical. Em 1988, emergiu uma música intitulada Spelling on the Stone, creditada a um artista anônimo.
Muitos ouvintes estavam convencidos de que a voz por trás da música não era outra senão Elvis cantando do além-túmulo ou de um esconderijo clandestino onde permanecia bem vivo. Esse lançamento musical apenas aprofundou o enigma em torno da suposta morte de Elvis e a possibilidade de sua existência contínua. Com a chegada do novo milénio, os avistamentos de Elvis continuaram a cativar a imaginação pública, com relatos surgindo de lugares inesperados como a grande abertura do Legoland na Califórnia. Embora mais tarde tenha sido revelado que imitadores haviam sido contratados para o evento, o burburinho inicial em torno da suposta aparição de Elvis gerou ondas de empolgação entre sua base de fãs dedicada. Até publicações como o tabloide asterisco Weekly World News asterisco capitalizaram esses avistamentos, criando histórias elaboradas sobre as aventuras de Elvis após 1977. De acordo com essas narrativas, Elvis embarcou em uma odisseia mundial, orquestrando sua própria morte para escapar ao brilho implacável da fama e se reinventar no anonimato. Os apoiadores da teoria apontaram para pistas supostamente escondidas em sua música e nas capas de seus álbuns, sugerindo que Elvis havia deixado um rastro de migalhas de pão para seus fãs astutos seguirem. Músicas como El Never Know e Way Down foram analisadas por letras que poderiam ser interpretadas como referências veladas a seu desaparecimento. As capas de álbuns também foram escrutinadas, com a roupa e poses de Elvis dissecadas em busca de significados mais profundos. A capa de asterisco Permisedland asterisco, com Elvis em um terno branco deslumbrante, foi interpretada por alguns como uma representação simbólica de sua transcendência para um reino superior, além do alcance dos olhos mortais. Alimentando a especulação estavam questões persistentes sobre as circunstâncias da morte de Elvis. Seu corpo encontrado em uma posição incomum, com as calças de pijama ao redor dos tornozelos, levantou sobrancelhas e alimentou teorias de jogo sujo ou cenas encenadas. Supostas discrepâncias no relatório de autópsia e suspeitas de resultados toxicológicos suprimidos apenas aumentaram a atmosfera de mistério em torno dos últimos dias do rei. A vida de Elvis Presley foi um espetáculo semelhante aos trajes deslumbrantes que ele usava no palco. Imagine a adrenalina de entrar sob os holofotes, um ato de desafio contra um mundo que escrutinava cada movimento seu. Para alguém como Elvis, fingir sua própria morte poderia ter parecido o ato final de liberdade, uma chance de escapar ao olhar implacável da fama e à pressão constante da vida pública. A ideia de desaparecer dos olhos do público tinha grande apelo para Elvis, que vivia sob a vigilância constante de fãs e mídia. Oferecia a promessa de privacidade, a oportunidade de saborear as alegrias simples do anonimato. Sem mais paparazzi, sem mais manchetes intrusivas, apenas a liberdade de caminhar pela rua sem atrair atenção. Considerações financeiras também poderiam ter desempenhado um papel na hipotética decisão de Elvis de encenar sua própria morte. O peso da riqueza e da fama, gerentes, agentes, gastos extravagantes, poderia ter sido um fardo para ele. Fingir sua morte poderia representar uma fuga das restrições financeiras e das expectativas que acompanham sua celebridade, oferecendo uma chance de deixar para trás as armadilhas da notoriedade e abraçar uma existência mais simples e financeiramente segura. A perspectiva de um grande retorno adiciona outra camada ao mistério em torno da supostamente falsa morte de Elvis. Em uma indústria impulsionada pelo sensacionalismo e narrativas dramáticas, o retorno do rei do além-túmulo seria lendário, um momento histórico ressoando pelos anais da história do entretenimento. O fardo de manter um status lendário pode ser imenso, especialmente para um ícone como Elvis. Talvez ele buscasse proteger seu legado dos estragos do tempo e das mudanças nos gostos musicais. Ao orquestrar sua própria morte, poderia garantir que sua imagem permanecesse congelada no tempo para sempre, imune aos efeitos do envelhecimento e à evolução da cultura popular. De uma perspectiva humana, o desejo por controle é um motivador poderoso. Em uma vida onde Elvis frequentemente se sentia à mercê de forças externas, seja o escrutínio implacável do olhar público ou as demandas de sua carreira, fingir sua morte poderia representar o ato final de agência. Seria uma decisão inteiramente sua, uma manobra clandestina permitindo-lhe reclamar o controle de sua própria narrativa e se despedir do mundo em seus próprios termos. O legado duradouro de Elvis Presley vai muito além de sua música. É um fenómeno cultural que ganhou vida própria, alimentado por uma base de fãs dedicada cuja devoção não conhece limites. Para muitos, ser fã de Elvis não é apenas apreciar sua música, é um estilo de vida. Uma das manifestações mais notáveis dessa devoção é o fenómeno dos artistas de tributo a Elvis, ou ETs. Esses entusiastas não poupam esforços para recriar o visual e som icônicos do rei, vestindo macacões elaborados e penteando meticulosamente o cabelo para encarnar sua personalidade maior que a vida. Competições e concursos abundam,
onde os ETs são julgados não apenas por suas habilidades vocais, mas também por sua aptidão para canalizar o carisma e presença de palco de Elvis. Além de apresentações ao vivo e concursos, a era digital deu origem a comunidades virtuais onde fãs podem se conectar e compartilhar sua paixão por tudo relacionado a Elvis. Esses fóruns online servem como hubs para compartilhar gravações raras de shows, participar de discussões animadas sobre o impacto de Elvis em suas vidas e até fazer role-playing como Elvis em cenários virtuais. Para alguns fãs, colecionar memorabilia de Elvis é um passatempo precioso, de discos antigos e posters de shows a artefatos raros e figuras de coleção. Esses entusiastas não poupam esforços para reunir suas posses mais preciosas. Alguns até dedicam quartos inteiros ou casas completas para exibir suas impressionantes coleções, transformando seus espaços de vida em verdadeiros santuários ao rei do rock and roll. A influência de Elvis Presley se estende ao reino da arte corporal, onde fãs expressam sua devoção por meio de tinta permanente. Tatuagens de fãs de Elvis servem como tributo eterno ao rei do rock and roll, com entusiastas exibindo orgulhosamente sua imagem, letras de músicas ou até sua assinatura gravada na pele. De design sutis adornando pulsos e tornozelos a peças elaboradas cobrindo corpos inteiros, essas tatuagens servem como distintivo de honra para fãs verdadeiros, marcando-os como membros dedicados da comunidade Elvis. Mas o fandom de Elvis não para nas tatuagens, estende-se também aos nossos amigos peludos. Surge a tendência de animais de estimação parecidos com Elvis, onde fãs dedicados vão além para estilizar seus companheiros amados em homenagem ao próprio rei. Cães da raça Hound, em particular, brilham nessa reviravolta peculiar do fandom, com donos vestidos com mini macacões de Elvis completos com pequenas perucas e óculos de sol. Esses cães bem vestidos frequentemente roubam a cena em reuniões de fãs e desfiles, encantando espectadores com sua impressionante semelhança com o lendário roqueiro. Seja adornados com tinta ou vestidos para impressionar, os fãs de Elvis encontram maneiras infinitas de celebrar o legado de seu ídolo com estilo. Em Graceland, a lendária propriedade de Elvis Presley em Memphis, Tennessee, os fãs podem embarcar em uma jornada pelo estilo de vida luxuoso do rei, tanto em terra quanto no ar. Um dos destaques da visita a Graceland é a oportunidade de embarcar em 2 dos jatos personalizados de Presley, o Lisa Marie e o Hound Doggy. O Lisa Marie, também conhecido como Fling Graceland, e o Hound Doggy é um Convair 880 meticulosamente preservado para mostrar o luxo e opulência que definiam as viagens privadas de Elvis. Os visitantes podem explorar o interior, que inclui um quarto principal, lounge, sala de conferências e 2 pequenos banheiros. Cada detalhe reflete o gosto extravagante de Elvis, de cintos de segurança banhados a ouro a sofás de camurça macios, oferecendo um vislumbre da vida de luxo do rei em movimento. Adjacente ao Lisa Marie está o Hound Doggy, um Lockheed Jetstar capaz de acomodar 10 passageiros. Esse jato oferece outra oportunidade para os fãs se imergirem no mundo de glamour e sofisticação de Elvis. Mas a experiência Elvis não termina nos jatos. No Museu do Automóvel Elvis Presley, localizado na Graceland Plaza, os visitantes podem admirar mais de 20 carros pertencentes ao próprio rei. Os destaques incluem o icônico Cadillac rosa e o elegante Stutz Blashok, oferecendo um vislumbre fascinante da paixão de Elvis por veículos de luxo e carros clássicos. Seja explorando seus jatos personalizados ou admirando sua impressionante coleção de carros, uma visita a Graceland promete uma jornada inesquecível pela vida e legado do único e inimitável Elvis Presley. Enquanto refletimos sobre o legado duradouro de Elvis Presley e o mistério que cerca seu local de descanso final, uma pergunta persiste. O que você acha que está no coração dos rumores e da fascinação pela suposta morte de Elvis e sua possível reaparição? Junte-se à conversa nos comentários abaixo e compartilhe seus pensamentos. Não esqueça de dar um joinha neste vídeo e se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre os últimos desenvolvimentos. Até o próximo vídeo.